Vamos abrir a palavra, amados, no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que nós conhecemos muito bem. Nós conhecemos muito bem, mas nós vamos estar realmente nos preparando para a ceia do Senhor, amém? Além disso, você vai, com certeza, ser edificado com essa palavra. Isaías 53, versículo 4 e 5. Amém? Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja enxertada, plantada, edificada em cada um dos nossos corações e produza os frutos, Senhor Deus, a que está destinado. Nós te louvamos e te agradecemos, amado Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa lá. Nós vamos estar falando sobre o sangue de Jesus e as maldições. Só lembrando, nós já falamos por diversas vezes, já tivemos nossos seminários, falando acerca de maldições, mas hoje o Espírito Santo me inclinou a falar sobre isso de novo, só que de uma forma diferente. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar de alguns pontos importantes acerca do que você já sabe sobre a maldição e que nós vamos trazer à luz de novo. Em primeiro lugar, nós vemos, eu creio que cada um de nós já teve a oportunidade de ver na sua própria vida que as maldições são reais. As maldições são reais. E que Deus instituiu as maldições, foi o próprio Deus, em Gênesis 3, a partir do versículo 15, Ele instituiu as maldições como o quê? Um juízo da parte dele ao pecado de Adão. Isso não tem dúvida. Nós sabemos disso. O que o Senhor fez? O Senhor primeiro, Ele amaldiçoou a serpente, que possivelmente andava de pé, para que ela rastejasse. Ela depois se dirigiu ao homem, e diz que a mulher, primeiro a mulher, dizendo que ela teria dores de parto, e que o desejo dela seria para o seu marido. Depois se dirigiu ao homem, a Adão, e disse a ele também que ele teria que ter do suor do seu rosto o seu sustento. E naquele mesmo capítulo 3 de Gênesis, o Senhor amaldiçoou a terra com espinhos e abrolhos. Sim? Então, o próprio Senhor instituiu a maldição como uma forma de juízo contra o pecado de Adão. Segundo lugar, o que nós temos que nos lembrar? Alguém podia perguntar e dizer assim: mas isso aqui aconteceu para o povo judeu. As maldições foram dadas para o povo judeu. Né? Tem gente que argumenta com relação a isso. Isso aqui é para o Velho Testamento. Existe no Novo Testamento? Nós vamos ver que existe. Nós vamos ver, amados, que em primeiro lugar, lá no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 10 e 11, o Senhor diz o seguinte, que Ele não faz acepção de pessoas. Que o Senhor vai julgar tanto o judeu quanto o grego. O grego aqui significa para nós o quê? Nós, gentios. Ou seja, Deus não faz acepção. Eu gostaria que você parasse para analisar comigo o seguinte. Será que Deus, que escolheu um povo para ser representado na face da terra, Deus determinou maldições sobre ele? Um povo que o Senhor ama e ama até o fim. Seria diferente do restante? Se Deus não faz acepção de pessoas? Não, não seria diferente. Uma outra característica, então, nós vamos ver o quê? Que isso serve tanto para o judeu quanto para os gregos, para nós. Terceiro lugar, nós vamos ver, amados, que é muito interessante,
no Novo Testamento, nós temos uma citação no último livro da Bíblia, no último capítulo da Palavra de Deus. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Está falando sobre a Nova Jerusalém. E diz assim: lá não haverá mais maldições. Lá, na Nova Jerusalém, não haverá mais maldições. Então nós vemos, amados, que tem um lugar no futuro, na eternidade, que não haverá mais maldições. Nós vamos ver que tem um texto de referência também em Zacarias, que fala o quê? Que na Nova Jerusalém não haverá mais maldições. O que nós entendemos? Que elas continuam existindo. E nós vamos ver o que aqui? Outra característica que nós encontramos, né, no livro, não só de Romanos, livro de Romanos nos fala que o Senhor encerrou todos, judeus, gentios, gregos e todos os povos da terra, debaixo do quê? Do pecado. Para com todos usar de misericórdia. Ok? E nós vamos ver o quê? Que tem uma coisa muito importante. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, depois você pode ler na sua casa, explorar, orar. Nós vamos ver o quê? Que é um texto onde nós fazemos uma diferenciação muito clara. O Senhor diz assim, que o pecado de cada um seria o quê? Punido. Que um não levaria o pecado do outro, o filho não levaria o pecado do pai. Ezequiel 18, leia na sua casa. Só que ali, amados, existem dois termos que nós precisamos nos recordar. Nós vamos ver que ali mostra a característica de dois tipos de pecados. O pecado pessoal e o pecado geracional. Você vai dizer, está escrito geracional? Não está escrito, mas nós entendemos que é geracional com os termos impiedade, se referindo ao pecado pessoal do homem, a transgressão. Esse pecado, amados, ninguém vai levar um do outro. Cada um de nós é responsável pelo seu pecado. Ninguém te forçou a pecar. Você pecou porque você escolheu pecar. Eu escolhi pecar? Escolhi pecar. Lá atrás nós escolhemos pecar. E o que acontece? Esse pecado, quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos totalmente purificados. Mas a palavra de Deus nesse texto também fala sobre iniquidade. Quando nós vamos ver o termo iniquidade, amados, isso quer dizer abominações, heresias. E nós vamos ver o quê? Que por trás disso existe um pecado geracional. E que o Senhor nos fala acerca disso. Lá em Deuteronômio, 28, o Senhor nos fala, no Deuteronômio 27 também fala sobre isso. E nós vemos claramente a palavra de Deus nos falando o quê? Que esse pecado geracional, inclusive do bastardo, precisa ser o quê? Realmente lembrado diante de Deus até a 14ª geração. E nós vamos ver o quê? Que alguém pode dizer, isso é Velho Testamento. Só que o Senhor dizia assim, para o judeu e para o estrangeiro que está no meio de ti. O estrangeiro, amados, somos nós. E eu me lembro de uma palavra que nós ouvimos há muitos anos atrás, que dizia assim, que nós não fazemos separação do Velho e do Novo Testamento. Nós queremos ser portadores das bênçãos de Abraão? Abraão é Velho Testamento. É muito interessante que alguém queira pegar as bênçãos de Abraão, mas não queira pegar aquilo que realmente o Senhor disse acerca de todas as coisas. E nós vamos ver, amados, que dessa forma nós temos o pecado geracional. O que é isso?
alianças de sangue que foram feitas pelos nossos antepassados, alianças malignas que foram feitas no passado. Nós vamos ver o quê? Que existem aqui alguns pecados geracionais que são heresias, abominações diante do Senhor. Por exemplo, os crimes de sangue, abortos. Isso, amados, é geracional. E é muito interessante porque eu lido com isso dentro da área de saúde. Se você for no meu consultório, você vai me ouvir perguntar para você do que morreram os seus antepassados. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seus irmãos têm algum problema de saúde? O que eu estou fazendo? Eu estou levantando as maldições hereditárias da família. Hipertensão, câncer, diabetes, mellitus, tem doenças sanguíneas, tem uma série delas que são que caracteristicamente herdadas. Então não tem como nós dizermos que realmente não aconteceu. E alguém podia dizer assim, me dá um exemplo no Novo Testamento, dou sim, de Paulo. Paulo. Nós vamos ver, amados, que isso não está descrito dessa forma. Mas Paulo semeou morte, amados. Ele encarcerou muita gente. Ele permitiu que muita gente fosse morta. Ele ficou uma grande parte da sua vida como? Preso. Sabe por quê, amados? É a mesma coisa. Se Deus não instituísse um juízo sobre isso, nós vamos ver o que aqui? Podia se matar, roubar, podia se fazer qualquer coisa, sem ter que pagar o preço desse pecado. Nós podíamos fazer, o mundo seria muito pior do que nós estamos vendo. Tá feio? Tá feio sim, mas seria muito pior do que nós estamos vendo. Então nós vamos ver, amados, que entre essas maldições geracionais, nós temos também as enfermidades. Amém? Nós vamos ver o quê? Que por outro lado, existem aqueles pecados de ordem sexual, amados, que também são geracionais. E se vocês analisarem, vocês vão ver que realmente aquela pessoa que foi estuprada lá, ou foi abusada sexualmente lá atrás, a mãe, o tio, sei lá, você vai ver o que aquilo tem uma marca, separação de casais, incesto. São pecados sexuais geracionais. Nós vamos ver, amados, que realmente você vai dizer assim, todo mundo é passível de herdar maldição. A palavra de Deus em Provérbios 26:2 diz assim, como a ave no seu vaguear, a maldição sem causa não encontra pouso. Não encontra pouso. Tem que ter uma fonte de pecado. E se Deus estabeleceu como forma de juízo, é porque existe um pecado. E nós vamos ver, amados, que essa legalidade precisa existir. Aí você vai dizer assim, mas e se eu me converter? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas nós vamos ver o quê? Lembra disso. Maldição está ligada com pecado e com legalidade. Legalidade. E o maior legalista, amados, que nós temos é o diabo. Maior legalista que nós temos é o diabo. E nós vamos ver outro ponto importante antes de nós entrarmos naquilo que eu quero trazer nessa noite em nome do Senhor. Jesus morreu pelas suas maldições? Morreu. Morreu pelos nossos pecados? Morreu. Morreu pelas nossas enfermidades? Morreu. Graças a Deus, é o texto que nós lemos em Isaías. Jesus o que? Levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, e tem um texto que diz, ao invés de iniquidades, diz o que? Realmente maldições. Numa tradução. E nós vamos ver, amados, que agora nós vamos entender por que o sangue de Jesus tem poder para quebrar maldições.
Porque quando nós falamos em maldições, nós falamos o quê? Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? A palavra de Deus no livro de Levítico fala o quê? Que o sangue é vida. É vida. Né? Então nós vamos ver o quê? Que realmente precisava que uma vida com seu sangue puro tivesse o quê? Poder para nos libertar de todas as nossas maldições. Mas nós vamos ver, amados, que existe aqui, além daquelas maldições iniciais, o que aconteceu logo em seguida? Nós vamos ver o quê? Que Adão e Eva saíram do paraíso, ok? O que aconteceu? Caim matou Abel. Sangue derramado. E o que o Senhor disse para Caim? O sangue na terra clama. Aquilo amaldiçoou a terra mais ainda. E nós vamos ver, amados, que dessa forma, Jesus Cristo veio derramando seu sangue gradualmente. E é aí que nós queremos entrar. Gostaria que você abrisse a tua palavra no livro de Lucas, tá? No livro de Lucas, um monte de marcação aqui. No livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Quando foi o primeiro derramamento de sangue do Senhor Jesus? Quando foi o primeiro derramamento? Lucas 22, versículo 39 a 44 diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. E dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amados, foi o primeiro derramamento de sangue de Cristo Jesus, no Getsemane, quando ele orava. Sabe o que esse sangue fez? Esse sangue, quando veio de Cristo Jesus e bateu na terra, amados, esse sangue de Jesus quebrou a primeira maldição do homem. Qual é? Rebelião contra Deus. A rebelião de Adão contra o Senhor fez com que ele tivesse as consequências do pecado e recebesse a maldição. Mas Jesus, o que? Veio com seu sangue puro. E ele, ali, no Getsemane, quando ele disse: não se faça a minha vontade, mas a sua vontade, Pai. Ele quebrou uma maldição, amados, de rebelião sobre a vida do homem. Nós vamos ver o quê? Que existe também aqui, tá? Uma segunda situação em que nós encontramos o quê? Que Jesus também derramou seu sangue. E você vai se lembrar disso. Nós encontramos o texto lá no livro, realmente, de Marcos, tá? No capítulo 15, Marcos 15, versículo 16 e 17, que diz assim, amados: os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça. Em outros textos falam que eles, além de colocar a coroa de espinho, eles batiam com um bordão na cabeça do Senhor Jesus. Nós vamos ver, amados, que aqui também tem algo extremamente importante. Jesus verteu sangue aqui? Verteu sangue, sim. Quando foi colocada aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, nós vamos ver que o Senhor quebrava outra maldição nas nossas vidas. De que forma? O sangue que ele verteu na sua cabeça, amados, quebrava
as maldições que nós temos das nossas enfermidades mentais, emocionais, espirituais. Porque, veja bem, quando a gente fala em doença psicossomática, o que é uma doença psicossomática? É aquela que é gerada na mente de uma pessoa e que pode produzir o que é um dano físico, uma manifestação física. E quando Jesus teve aquela coroa de espinhos colocada na sua cabeça, que ele verteu sangue, nós vemos o quê? Que ele teve, esse sangue, teve o poder de quebrar maldições também das enfermidades da alma. Diga-se de passagem, às vezes são mais dolorosas do que as dores do corpo. É como eu tive colocando uma meditação aí, muitas vezes o que nós já vemos muita gente se matar por causa de depressão. Poucas pessoas se matam por dores físicas. Muita gente se mata o quê? Por depressão. Por quê? Enfermidades da alma. Mas Jesus veio para, com esse sangue, nos libertar dessas maldições, das enfermidades da alma. Amém? Nós vamos ver o quê? Que existe uma terceira circunstância a mais. Onde nós vamos ver o quê? Que Jesus foi açoitado. E aqui muito, muito. Nós vamos ver o quê? Que em João 19, versículo 1 e 2, João 19, nós vamos ver o quê? Que realmente existe aqui um derramar de sangue muito significante. A palavra do Senhor diz assim: então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça e vestiram-no um manto púrpura. E todos nós sabemos que esses açoites, amados, era realmente com um chicote, que tinha realmente metal na ponta. Esse chicote, ao bater na pele, ele rasgava a pele do Senhor Jesus. Quando nós olhamos, e ele derramou muito do sangue, ele realmente derramou muito do seu sangue. Quando nós olhamos isso aqui, amados, nós entendemos. E nós vemos na própria palavra de Isaías, que o Senhor diz o quê? Que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele quebra a maldição da enfermidade nas nossas vidas. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Maldições de enfermidades físicas, amados. Lembra? Um dos textos que nós lemos bastante na Santa Ceia é Isaías 52, que mostra que ele estava desfigurado nesse momento. Pelas nossas enfermidades. Jesus quebrou essa maldição. Em João, aqui nesse mesmo capítulo, versículo de número 19 e 18, diz assim: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Nesse momento, amados, presta atenção. Eu não sei se você pode imaginar, que você deve ter assistido o filme acerca da crucificação de Cristo Jesus. Ele foi colocado o quê? Com seus braços abertos, e realmente o que? Aqueles pregos foram o quê? Colocados no seu pulso e nos seus pés. Presta atenção, amados. Jesus já morreu pelas enfermidades da alma, pela rebelião do homem, ok? E nós vamos ver que quando Jesus foi colocado, amados, e preso naquela cruz, com aqueles pregos, ele quebrava a maldição do pecado e de toda a iniquidade do homem. Sabe por quê, amados? Veja bem. Se você olhar a cruz, o que Jesus foi crucificado com os braços abertos,
e os pés juntos. O que isso simboliza? Tá? Nós vamos ver o quê? Que o braço aberto, amados, a escolha do homem do pecado. Nós escolhemos andar lá no pecado lá atrás. Mas Jesus o que veio e derramou o seu sangue para que nós fôssemos livres desse pecado. E olha lá, os pés, eles foram crucificados um sobre o outro, sim? Pés amarrados. Pés amarrados. Iniquidade geracional. E aqui nós entendemos, amados, que Jesus perdoou os nossos pecados e quebrou as maldições da nossa vida. Do pecado pessoal e do pecado geracional. Por quê? Ele, quando teve os seus pés pregados juntos, foi para que nós fôssemos livres de toda a nossa iniquidade geracional. Amém? E nós vemos, amados, que ainda teve aqui em João 19, aqui nesse mesmo capítulo, versículo 33 e 34, nós vemos que houve mais uma situação em que Jesus verteu o seu sangue, que diz assim: mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Isso tinha sido profetizado lá no Salmo de número 22, lembra disso? Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Sangue e água. Muito importante. O último sangue que Jesus derramou, que tocou a terra, amados, quebrou a maldição sobre a terra dos espinhos e abrolhos. Quebrou a maldição do derramamento de sangue sobre a terra. Porque nós só somos purificados pelo sangue. Quando aquele sangue bateu sobre a terra, purificou a terra da maldição de sangue. E o que veio junto? Água. Tanto que tudo isso testificou, amados, que veio água. A água representa aqui o quê? O Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre a terra. Testificando que Jesus, quando ele disse naquela cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Jesus fez a obra completa por você e por mim. E aí você podia dizer, né? Todos temos maldições? Amados, uma coisa é muito clara. Se todos nós não tivéssemos maldições, todo mundo ia morrer de velhice. Concorda comigo? Todos iam morrer de velhice. É assim que morre? Não. Do coração, do infarto, de AVC, morre disso, de câncer, morre do que for. Nós vamos ver, amados, que se nós olharmos, nós vamos ver o quê? Que todos nós estávamos debaixo de maldição. Mas a palavra de Deus é tremenda. Em Isaías, quero que você abra aí, Isaías 28, tá? Versículo 15 a 18. Isaías 28. Olha que texto mais precioso. Velho Testamento. Isaías 28. Veja bem. Depois nós vamos ver o correspondente lá no livro, também o quê? No Novo Testamento. Presta atenção. Versículo 15 diz assim: Dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos um acordo. Sim? E diz assim: quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Está falando o quê? Do que foi feito um acordo com o inferno mesmo, onde a base dele era mentira e falsidade.
E diz assim, e achando que estava livre, né? Se escondendo, esperando que o açoite passasse e ele não fosse realmente passar por isso. Mas o Senhor continua dizendo assim, portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. E continua dizendo, colocarei o juízo como a linha de medir e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. O que o Senhor está dizendo? Eu vou trazer tudo à luz. Eu vou trazer tudo à luz. E o Senhor diz assim, versículo 18, presta atenção. A vossa aliança com a morte será anulada. E o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimido por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. E aqui fala o quê? Do terror dos momentos. Ok? Mas nós vamos ver, amados, que eu quero que você preste atenção nesse versículo. A vossa aliança com a morte será anulada, e vosso acordo com o inferno não prevalecerá. E nós vemos, amados, que isso estava se dirigindo a Cristo Jesus, ao sacrifício completo dele, ao derramamento sequencial de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. E por fim, eu quero te dizer o seguinte, Gálatas 3:13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus levou todas as nossas maldições. E nós vamos ver algo importante aqui. Alguém vai dizer, mas eu vim para Cristo Jesus, Jesus já levou todas as minhas maldições. Concordo. Jesus levou as nossas maldições. A palavra de Deus o diz. Mas eu pergunto, tem pessoas e tem situações que precisam ser removidas? Precisam. Precisam ser removidas. No nome e no sangue de Jesus. Muitas vezes, amados, nós não sabemos os acordos que foram feitos lá atrás por nossos antepassados. E às vezes o quê? A questão geracional bate em nós. Eu não sei o que houve na minha família. Lá atrás, minha avó servia a Deus de todo o seu coração. Minha avó servia a Deus de todo o seu coração. Foi uma serva de Deus brilhante, abençoada por Deus. E que hoje ela orou por nós netos. Minha mãe teve perda de 2 filhos. Eu tive perda de filhos. Aí eu bato na questão, a maldição sem causa não encontra pouso. Sabe por quê, amados? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E alguma coisa, o diabo pode pegar uma legalidade e jogar sobre aquela família. E se nós analisarmos, nós vamos ver o que muitas pessoas, é questão de enfermidades, é questões do lado sexual, é questão de outros ângulos que nós vemos também, que nós vemos muitas vezes numa família um traço de maldição. Você vai dizer, mas eu já orei, já quebrei tudo. Mas o Senhor me trouxe para falar isso hoje. Eu pergunto para vocês, amados,
ainda na sua vida alguma coisa relacionada a uma maldição geracional? Os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus quando você aceitou a Cristo. Há algo que você detecta na sua vida que você fala, nossa, isso aqui realmente, se eu analisar, tem lá. Ou algumas coisas, amados, o aborto. Tem gente o que aqui não sabe, mas alguém lá de trás o que praticou um aborto voluntário. Aquilo foi uma aliança de sangue com o inferno. E isso pode bater o que em diversas maneiras, às vezes o que perda prematura de filhos, às vezes o que realmente filhos envolvidos o que com homossexualismo, filhos envolvidos o que com drogas. Legalidade. O diabo é o maior legalista, mas eu tenho uma boa nova. A aliança com o inferno e com a morte não prevalecerá. Amém? Amém? Eu te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Não sei, talvez você detecte alguma coisa. Alguém podia perguntar assim, mas o seu marido teve câncer. Eu quero te dizer, amados, que a maldição da família do meu marido caiu sobre ele porque ele tinha uma amargura no coração, uma falta de perdão. Ou seja, o diabo encontrou uma legalidade na vida dele para isso. E nós não temos nada a esconder. Assim como a questão de eu ter perdido uma criança, assim como a questão do meu marido ter câncer, ter tido câncer, eu creio que Deus está fazendo a obra, né? Nós sabemos o quê? Que é uma legalidade. E às vezes, amado, a legalidade pode ser alguma coisa bastante simples, como a falta de perdão, a raiz de amargura. Eu quero te convidar em nome de Jesus, feche os teus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Em nome de Jesus. O Senhor já te ofereceu, Jesus já morreu na cruz do Calvário. Ele já se fez maldito para que nós fôssemos livres das maldições, do nosso pecado, das nossas enfermidades, livres da nossa iniquidade, daquilo que vem geracional. E eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Se você detecta alguma área de legalidade de Satanás na sua vida, apresente ao Senhor nesse instante, porque nós vamos quebrá-la em nome e pelo sangue do Cordeiro amado, porque Ele já conquistou isso para nós na cruz, para que nós fôssemos livres do nosso pecado pessoal, que é colocado no fundo do mar, e o Senhor dele não mais se lembra, assim como os pecados geracionais, que o Senhor já levou naquela cruz, para que nós fôssemos livres dele. É uma questão de fé. É uma questão absolutamente de fé. Querido Deus e Pai, grande é o teu poder. Nós estamos diante de ti, Senhor Deus, crendo no sangue derramado do Cordeiro amado, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, o Deus eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Senhor Deus, nós cremos no teu poder para quebrar e nos libertar, Senhor Deus, de tudo aquilo que é maldição, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós cremos, Senhor, e pela fé nós tomamos posse, Senhor amado, de tudo aquilo que foi feito na cruz. E se Jesus Cristo ressuscitou, é porque nós somos livres para servirmos ao Senhor em espírito e verdade. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nesse instante, ó Pai querido, sondar a vida de cada um neste lugar, aqueles que nos ouvem, que nos veem, em nome de Jesus. Pai querido, toda maldição de enfermidade,
toda maldição de enfermidade, ó Pai, de toda ordem de enfermidade. Nós queremos agora, em nome pelo sangue de Jesus, colocar naquela cruz, Senhor, porque sabemos que Cristo Jesus já nos redimiu das maldições de enfermidades, ó Pai, pelo seu poderoso sangue, em nome de Jesus. Pai querido, todas as maldições, o pactos de sangue, que foram feitos pelos nossos antepassados, quer por homicídio, quer por suicídio, Senhor Deus, quer por assassinato, quer seja, Senhor Deus, por abortos, por brigas. Pai, em nome pelo sangue de Jesus, nós cremos no poder do sangue de Jesus, derramado, Senhor Deus, sobre a terra, para purificar de toda aliança de morte, toda aliança com o inferno, em nome pelo sangue de Jesus. Querido Deus, toda maldição de ordem sexual, Senhor Deus, por abominações, Senhor, sexuais, sexo, Senhor Deus, fora do casamento, adultérios, ó Pai querido, por, Senhor Deus, incesto, estupro, Senhor Deus, sexo com animais, ó Pai. Pai querido, em nome pelo sangue de Jesus, nós invocamos o sangue do Cordeiro, que já quebrou essas maldições, ó Pai, em nome pelo sangue de Jesus. Senhor amado, toda maldição de rebelião, toda maldição, Senhor Deus, de rebelião, toda maldição de pecado voluntário, ó Pai querido, Deus eterno, vem agora, Senhor, tirar da mente, Senhor, as enfermidades da mente, as enfermidades mentais. Pai, pelo poder do nome do sangue do Cordeiro amado, nós clamamos, Senhor Deus, vem agora com o teu precioso sangue, que já nos redimiu, Senhor, porque a tua obra é completa. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus conosco, e a obra de Cristo Jesus é perfeita e completa, Senhor. Nós queremos nesse instante, em nome e pelo sangue de Jesus, clamar. Senhor Deus, nós não sabemos, muitas vezes nós não sabemos daquilo que os nossos antepassados fizeram ou que geraram. Senhor Deus, geraram de rebeldia, de orgulho, de soberba, de arrogância. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, vem quebrar, Senhor Deus, pelo poder do teu nome e do teu sangue, Jesus. Tudo aquilo que está alojado no coração e na mente, ó Pai, em nome e pelo sangue de Jesus. Pai, nós olhamos para aquela cruz. Nós olhamos para aquela cruz e vemos nela, Senhor Deus, Cristo Jesus, ferido, machucado, sangrando no nosso lugar. E nós clamamos, ó Deus, que ali seja deixado, Senhor Deus, tudo aquilo que é o nosso passado, os nossos antepassados, os laços da morte, do inferno, ó Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, com o poder da ressurreição de Cristo, com o poder da ressurreição de Cristo, ó Pai, porque nós cremos que aqui foi deixado tudo aquilo que foi maldição, para que nós fôssemos livres delas, em nome de Cristo Jesus, nosso amado Rei, Senhor e Salvador bendito.